por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Mas quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem hoje te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança,
Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio. Enquanto Igreja do Caminho, estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas, a higienização, o lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer, tudo o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento, do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade, que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo, de imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado,
com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais, e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido. Não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial. Não tem comparação nenhuma. E a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fico com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Acho que hoje não temos histórias do caminho, mas devemos ter no final da reunião uma atividade com as crianças. Certo, né? Lá na entrada do nosso salão. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu queria convidar você a refletirmos juntos sobre esse texto tão importante, que se remete à lei, se remete ao Antigo Testamento, e talvez reinterpreta esses considerados aqui dois principais mandamentos, porque é preciso perguntar as implicações desses mandamentos na nossa vida, ou na nossa fé, enquanto filhos de Deus. A igreja cristã não surge num vácuo, a igreja cristã surge na história do povo de Deus, desde os judeus, com quem Deus fez uma aliança, até os gentios, e a maioria aqui, acredito, é feita de gentios ou de não-judeus. O Evangelho chegou a nós de alguma forma, mas Deus sempre esteve presente com o seu povo na história humana. Então, o Antigo Testamento tem muito a ver conosco, com a nossa origem e com o propósito para o qual a gente foi criado. Esse relato aqui, meus irmãos, ele está presente também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, embora em Lucas esse relato aqui é a introdução da parábola do bom samaritano. Os rabinos da época de Jesus costumavam, é bom que você saiba disso, encontrar declarações resumidas de leis do Antigo Testamento. Daí a pergunta, então, sobre os principais ou o principal mandamento. Provavelmente isso ocorreu tantas vezes no ministério de Jesus, porque ele era perguntado e as dúvidas eram legítimas, talvez não tanto aqui, porque aqui queriam pôr Jesus à prova, mas em outros momentos as dúvidas eram legítimas, como Nicodemos, que foi a Jesus, ter também um encontro com ele. Jesus então se preparou para essas demandas. Em Lucas, Jesus extrai a resposta correta do intérprete da lei. Em vez de ele mesmo
oferecer a resposta. Ele elogia o intérprete da lei, dizendo: respondeste bem, faze isto. Mas aqui não. Aqui ele demonstra uma confrontação. O evangelho aqui de Mateus mostra que há uma tentativa de pôr Jesus à prova. E é sobre esse prisma que é importante entender esse texto. Veja o versículo 34. Marcos aqui relata que um escriba ou um mestre da lei, e é bom dizer que a maioria dos mestres da lei era fariseu, apresenta uma pergunta. Ao contrário, então, de Mateus, Marcos fornece um retrato positivo do homem, mas Mateus mantém um tom polêmico e retrata essa confrontação como pertencente a algo das maquinações dos fariseus, que viram como Jesus tinha silenciado os saduceus. Vejam os versículos 23 até o versículo 33. O tema é ressurreição. Jesus é perguntado a respeito e Jesus responde sabiamente, a ponto de, no versículo 33, as multidões se maravilharem da sua doutrina. É como se Jesus tivesse sido exitoso no diálogo com os saduceus, mas ainda antes disso, ele havia tido um encontro com os fariseus, versículos 15 e 16, na questão do imposto. Os fariseus se retiraram e consultaram como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, diz o versículo 15. E o 16 de Mateus 22, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer, e o texto prossegue. Então esses tensionamentos eram corriqueiros entre o ministério de Jesus, os religiosos, escribas, intérpretes da lei, ou fariseus, ou saduceus daquele tempo. Mas veja o tom que aqui Mateus adota. Ao citar o versículo 35, o intérprete da lei queria pôr Jesus à prova. Pôr Jesus à prova pode carregar aqui uma intencionalidade, não tanto de ouvir a resposta, mas de vencer o inimigo, ou de superar o inimigo, ou de colocar Jesus numa situação embaraçosa ou contraditória. Isso era muito comum entre os que debatiam a lei. Veja o que esse texto nos vai dizer. No versículo 35 e 36, então, mestre, qual é o grande mandamento na lei? A pessoa que faz a pergunta é um intérprete da lei, nômicos, que é um fariseu, um escriba ou um mestre, alguém instruído. Claro que a lei aqui, meus irmãos, é a escritura, mas com predominância do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas como a escritura era aplicada a todas as áreas da vida, inclusive a área civil, por meio de certas regras e muitas tradições, esse intérprete, pelos padrões modernos, seria hoje um teólogo instruído nas Escrituras. O que ele queria? Pôr Jesus à prova. E a pergunta era, qual é o maior mandamento? Olha, era comum os judeus extraírem distinções dentre as leis que haviam na Escritura. Qual é a mais importante? Qual é a maior? Qual me beneficia mais? Qual a que descumprida me mais prejudica? Jesus mesmo faz algo semelhante em Mateus 23, 23. Ele diz que há preceitos mais importantes na lei, assim que ele se manifesta, quais sejam a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Quer dizer, ele faz um juízo de valor sobre aqueles mandamentos que teriam maior importância. Havia um debate muito grande entre os judeus e as autoridades dos judeus sobre o que era mais importante nessa lei.
Mas o versículo 36 mostra-nos que esse debate deve ter sido acalorado. E Carson, que reconstrói essa história, imagina que uma cena em que um conselho de ordenação de um sacerdote ou de um rabino acontece em que o candidato está indo tão bem que alguns dos ministros mais instruídos fazem-lhe perguntas que eles mesmos não conseguem responder, mas na esperança de fazê-lo tropeçar, ou, quem sabe, de curiosos, eles querem descobrir a resposta. Então, esse é o contexto aqui. Não é só uma leitura fria que esse contexto nos proporciona, mas é, de fato, algo que mexe com os envolvidos. Agora, indo ao cerne da questão, veja o versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus começa então a lidar com a resposta e ele se remete a Deuteronômio 6:5, que é a parte da Shema, que era a confissão oral que um judeu fazia todos os dias a respeito de Deus e da sua fé nele. Mas interessantemente, Jesus cita depois de Deuteronômio, Levítico 19, para falar também do amor para com o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Ora, que importante é esse texto. Do ponto de vista, meus irmãos, da antropologia bíblica, que é o conceito bíblico de quem é o ser humano e como ele é constituído, coração, alma e entendimento, muito importante isso, não são categorias excludentes. E nós vamos explicar isso melhor logo a seguir. E esse é um tema extremamente importante hoje. Como é que a gente lida com o ser humano sem entender quem ele é? Como é que a gente se aventura a oferecer respostas sem entender que doença ou que doenças o ser humano tem? A isso, na teologia, nós costumamos definir como antropologia bíblica. Antropos, ser humano, logia, ciência, estudo. Quem é o ser humano, segundo os parâmetros bíblicos, para que a gente possa oferecer algum tipo de resposta. Veja, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Várias dimensões nossas estão implicadas aqui. Mas atenção, embora haja dimensões diferentes, essas dimensões não se excluem. Você não escolhe uma em detrimento da outra. Você não é só uma negando as outras. Essas dimensões nossas, que nos constituem como seres humanos, às vezes são sobrepostas. E é difícil dizer até onde vai a razão, até onde vai a emoção e até onde vai o corpo. Os próprios estudos em neurociência nos levam a ter dificuldade de entender até onde vai o pensamento e até onde vai o cérebro. E de uma certa maneira tudo aqui está implicado. Mas atenção, embora haja essas dimensões diversas, não são categorias onde uma exclui a outra, mas elas se sobrepõem e juntas elas exigem que nosso amor por Deus venha de todo o nosso ser, de todas as nossas capacidades e faculdades. E nesse sentido, então, espírito, alma ou corpo, ou alma, entendimento e coração, querem definir o ser humano por completo. Ele foi criado para amar a Deus com tudo que tem, com tudo que é e com tudo que professa. Mas aí vem um ponto importante. Entendendo-se, meus irmãos, que o ser humano é uma integralidade, ainda que com diferentes emoções, diferentes formas de razão e corporeidade,
E entendendo até que alguns seres humanos transitam mais intensamente com a sua razão, outros mais com as suas emoções, ainda assim, o convite é para que com tudo o que temos e somos, amemos a Deus. Agora atenção. Porém, 3 dos maiores movimentos de formação de opinião nos últimos 2 séculos de pensamento e cultura no Ocidente levaram, atenção, a deixar de lado a racionalidade e o comportamento moral ou o comportamento virtuoso, para me remeter a Aristóteles. Ou seja, a maioria das pessoas nem se dá conta de que esses movimentos são forças históricas e culturais. E sem a gente perceber, eles nos afetam. Por isso, tendemos a assimilar ideias da cultura atual que talvez Jesus e os primeiros cristãos teriam desafiado prontamente. E eu quero falar aqui então de 3 movimentos, e queria que você prestasse bem atenção numa tentativa de ler o nosso tempo. O primeiro movimento é o movimento romântico do século XIX. Ele reagiu contra o que considerava formalismo frio e racional. Ele contestava uma época onde valiam as regras, onde se dizia para obedecer, onde se declarava esse é o seu dever, ou não faça perguntas. De uma certa maneira, um abuso. Os românticos enfatizavam os sentimentos e os atos que deles derivavam. Defendiam na época muito o que era espontâneo, o livre, o subjetivo, o imaginário, o emocional, o inspirador e heróico, em vez de aceitar imposições dos outros, seja por indivíduos ou sistemas filosóficos, ou por sistemas políticos. Eles dizem, não queremos sistemas, queremos vida, amor e aconchego da alma. E eu cito entre aspas, o que é uma citação de Blackburn. Por favor, preste atenção nisso aqui, porque você vai entender talvez um pouco melhor o tempo em que estamos inseridos. Esse é um primeiro movimento do século XIX, o movimento romântico. Segundo movimento existencialista. No início do século XX, se enfatizava a noção de autenticidade. Para o existencialista, viver de forma autêntica é tomar a perigosa e difícil decisão de rejeitar estruturas e sistemas que restringem e abalam a liberdade humana, passando a viver de acordo com o verdadeiro eu interior, na medida em que eu sou autêntico e isto é o que importa. Seria esse, diziam os existencialistas, como ainda dizem hoje, o caminho para um tipo de vida plena e completa. Terceiro movimento, o movimento emotivista, fruto da combinação do romantismo de 200 anos e do existencialismo do século XX, insiste esse movimento que todo discurso moral pode ser reduzido em qualquer situação a declarações de preferência pessoal. Por exemplo, assassinato é errado. Significa apenas, eu não gosto de assassinato. Fazer caridade é bom. Significa mais ou menos, gosto de ver as pessoas fazendo caridade. Sob essa perspectiva, seguir regras morais ou inclinações pessoais é a mesma coisa. São sinônimos. Regra moral para mim é aquilo que eu acho que é bom para mim. Mas atenção. Qualquer movimento desses poderá levar, considerando o que Jesus ensinou, meus irmãos, a se pensar a seguinte coisa. Seja você mesmo. Não deixe que ninguém imponha regras a você. Não permita que sistemas e fobias alheios podem o seu estilo. Seja sincero quanto a seus desejos e sentimentos. Encare as partes do seu ser que você tenta ignorar.
Assuma-se. Aceite-as e haja de acordo com elas. E é isso a tua regra moral. Qualquer outra atitude, esse movimento diz, implica depreciação do seu verdadeiro ser, maravilhoso e único ente. Algumas pessoas hoje, meus irmãos, inclusive na igreja, chegam a confundir esse pensamento com o Evangelho de Cristo, supondo que a rejeição romântica e existencialista a todo tipo de regra ou comando moral é a mesma coisa do que a doutrina da justificação por fé e não por obras da lei, cunhada pelo apóstolo Paulo. Ou seja, já que todos somos pecadores e é por meio de Jesus que nós somos salvos, isso é uma obra pronta e acabada e isso é plenamente verdadeiro, meus comportamentos não são tão importantes assim porque Deus me aceita. E sutilmente eu posso ser inclinado a eleger a autenticidade como valor supremo, porque afinal eu sou um pecador. E é difícil lidar com os meus pecados, mas em Cristo eu já estou perdoado. Este é um tema delicado. Tamanha a situação delicada desse tema, que hoje há autores que trabalham a história da interpretação bíblica sobre o tema justificação pela fé e pela graça. Como esse conceito foi interpretado ao longo do tempo. E que condicionamentos ele pode ter tido. E que talvez até por um catolicismo enfatizando muito as obras e não dando a paz que o Evangelho promove naquele tempo, o movimento reativo próprio foi não dar ênfase às obras. Pelo menos, não como se devia. E eu faço a seguinte pergunta. Por que o espontâneo tem validação automática em nossa cultura? Por que aquilo que é espontâneo tem validação automática, enquanto o que é feito por obediência ou após reflexão cuidadosa, ou apesar da pressão de vários tipos para se fazer outra coisa, por que isso tem menor valor? E até vezes é tido como hipócrita, porque a pessoa não teria sido verdadeira consigo mesma. Basta pensar na própria igreja cristã em movimentos mais tradicionais ou movimentos mais pentecostais. É comum essa dualidade de a gente imaginar que por ser mais emotivo na nossa expressão, Deus está conosco, em contrapartida àqueles que já são mais racionais na sua fé, como se Deus não estivesse com eles, e a mesma coisa acontece de ambos os lados. Mas preste atenção. Amar a Deus com todo o entendimento, com todo o coração, com todo o nosso ser, implica em um equilíbrio em nossa vida, dessas diferentes dimensões que a gente tem. Sob pena de muito emotivos, sermos enganados por um coração enganoso. E a pena do outro lado é o racionalismo nos levar a uma vida teórica sobre a fé, meramente confessional, mas que não se realiza na nossa vida. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. A nossa teologia, meu irmão, a nossa confissão de fé, não é aquilo que a gente profere, mas é aquilo que a gente demonstra com as nossas ações. Às vezes, no púlpito, ou quando vamos ter a oportunidade de falar, nós confessamos uma doutrina e uma teologia, mas quando vamos viver, a gente demonstra outra. O meu ponto aqui hoje à noite é como amar a Deus com a razão, como amar a Deus com a emoção, como amar a Deus com o meu corpo, como amar a Deus integralmente. Nós viemos de um espaço, de uma confessionalidade onde as emoções tinham valor supremo e onde a racionalidade que Deus havia dado e dá, regenerada, ficava em suspensão.
ou até em suspeição. Pense nesse texto. Somos convidados a amar a Deus com tudo o que temos. Daí ser compreensível que movimentos mais tradicionais entendam Deus de uma forma um pouco mais racional. Movimentos mais pentecostais entendam Deus de uma forma mais emocional. Mas, de qualquer maneira, o que Deus nos chama a viver é um equilíbrio maior dessas dimensões, sem demonizar aquela na qual não estamos incluídos. Ora, quantas foram as vezes que o questionamento feito de quem sai de um movimento pentecostal é como se ele tivesse deixado de crer em Deus e no poder do Espírito Santo. Assim também, a outra crítica deve ser pontuada, de que quem é pentecostal é meramente emotivo e não é reflexivo. Olhe para o texto de novo e veja o convite de Jesus a amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Para Timothy Keller, e aqui vem uma dica a respeito de um livro sobre casamento, que se eu pudesse eu daria para todos vocês. O nome do livro é O Significado do Casamento. Aliás, é o livro que todo candidato a casamento, no nosso meio, os noivos, precisarão ler para subir ao altar e se dar conta do que nós estamos falando e do compromisso que se está a fazer. Timothy Keller, nessa obra que ele escreve com a sua esposa, diz exatamente assim, atenção, hoje em dia, as pessoas pensam em amor em termos tão subjetivos que qualquer dever associado a amor é considerado nocivo. Como se o dever estragasse a espontaneidade, ofendesse o amor espontâneo e genuíno. Para muitos, por exemplo, escute, ter sexo com seu cônjuge só para agradá-lo, mesmo que você não sinta desejo, seria falta de autenticidade ou opressão. Ora, esse pensamento, se levado ao extremo, poderia desencadear um círculo vicioso, que levaria o casal, assim, a um afastamento cada vez maior na medida em que, em um dia ou em outro, eles não estão afim. Isso significa que o amor é fundamentalmente mais ação que emoção. Pois o conceito bíblico de casamento está relacionado à ideia de aliança, pressupondo compromisso sacrificial de entrega. O casamento, meus irmãos, não é uma relação de consumo, onde eu entro e saio na medida que ele me é conveniente ou interessante. Essa concepção de amor subjetivista, egocêntrica, é a que está posta em nossos dias e ela, às vezes, também define nossas leituras de comportamento cristão. Preste atenção. O filósofo britânico Bertrand Russell argumentou que a atividade sexual, no século XX, deve ser marcada por intensa paixão e prazer romântico, e que essa relação só é livre quando é espontânea. Ele continua, a tendência é que ela seja morta, a relação é morta quando ela é um dever. Veja o antagonismo que está sendo proposto aqui. Quando é livre é amor, quando é dever não é amor. E nós acabamos sendo influenciados por essa concepção. A perspectiva bíblica é diferente. Para desenvolver todo o seu potencial, o amor precisa de uma estrutura de compromisso. Assim, a relação de aliança não é íntima, apesar de ser legal. A relação de aliança é mais íntima porque é legal.
Porque na hora em que um dos cônjuges pensa em pisar fora, em deixar sua mulher, ele lembra-se do seu compromisso. E aquele amor que talvez emotivamente falando está abalado, é consolidado pelo amor compromissal e sacrificial daquele casal. Repito, a relação de aliança não é íntima, apesar de ser legal, quer dizer, ela não é íntima, embora tenha que ser consolidada no registro civil. Porque a lei estraga a relação, mais ou menos isso, ou formaliza demais. Não. Na verdade, a relação é mais íntima, porque a legalidade reforça o compromisso daquela relação. Ora, o que é capaz de manter o casamento em seu curso durante os momentos difíceis dele? Eu pergunto. Keller responde: os votos de casamento. Porque nem sempre você acorda no seu melhor dia. Porque nem sempre você, emocionalmente falando, ama como amou na semana anterior. Porque nós somos seres humanos sujeitos a controvérsias e alterações de todo tipo. E a depender desses sentimentos para levarmos uma relação adiante até que a morte nos separe, é obviamente impossível. Daí as rupturas, divórcios e rupturas de relações humanas, inclusive, quando a gente entende que aquela relação não nos atende mais. Portanto, escute isso. Amor e lei andam de mãos dadas. Um outro filósofo, Kierkegaard, disse o seguinte: a única maneira de você ser verdadeiramente livre é ligar seu sentimento a uma obrigação. Apenas quando se compromete a amar por meio de ações a cada dia, mesmo quando os sentimentos mudam, é que você de fato é um indivíduo livre e não alguém manipulado pelas emoções e forças externas. O nosso mundo está exatamente desse jeito. Isso não se aplica só a casamento, meus irmãos, se aplica a tudo. Uma geração hipersensível, hiperestimulada no sentido emotivo, daí a terminologia mimimi, a dificuldade de ouvir aquilo que não nos agrada, de acolher, de ser transformado, e um isolamento de cada um em suas crenças, filosofias, de quanto menos relação melhor. Isso é do pecado. Isso se chama egocentrismo. Isso é um mascaramento de uma relativização moral a respeito de Deus e do Evangelho. Esse filósofo diz, então, que a única maneira de ser livre é que o sentimento se vincule a uma obrigação. Aliás, atenção, quem disse que amor é sentimento? A palavra ágape no grego, quando pensa amor, pensa em ato sacrificial. Ama a tua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É o que se diz para o marido. Mas nós isolamos a palavra amor do seu caráter moral, sacrificial e de comportamento, e ela virou exclusivamente sentimento. E por isso esse autor então diz: apenas quando se compromete a amar por meio de ações a cada dia, mesmo quando os sentimentos mudam, você de fato é alguém livre, porque não é manipulado pelo sabor do dia. Que noção de amor nós temos? Que noção de ética cristã nós adquirimos? Apenas quando você mantém seu amor por alguém, quando ele deixou de ser empolgante, se pode dizer que você realmente ama uma pessoa. E não quando ela dá aquilo que você espera. E eu me refiro, é claro, aqui ao amor cristão.
mas é quando ela não tem como retribuir aquilo que você espera e você ama da mesma forma. Apenas quando você mantém seu amor por alguém que deixou de ser empolgante, se pode dizer que você ama de verdade essa pessoa. Aquele que se preocupa com a estética, Kierkegaard diz, não ama a pessoa. Escute bem agora. Ele ama as sensações. Ele ama as emoções. Ele ama o êxtase do ego e as experiências que a outra pessoa proporciona, mas não a pessoa em si. O que não deixa de ser uma objetificação do outro. Ora, meus irmãos, o mandamento bíblico não é que gostemos de nosso próximo, é que amemos o nosso próximo. O que significa demonstrar um conjunto de comportamentos. E é óbvio, sem ignorar que o Espírito de Deus derrama amor em nossos corações, para amarmos. Porque sem o amor de Deus, é impossível amarmos verdadeiramente. Nos damos conta disso? Quando Paulo diz que o marido deve amar a esposa, devemos saber que não é possível ordenar que alguém produza uma emoção, mas é possível ordenar que alguém tenha uma ação. E como eu aprendi isso dentro da minha casa, no relacionamento marido e mulher, e até de pai para com filhos, de que as ações nossas do dia a dia demonstram amor. Para N.T. Wright, que lida bastante com esse tema da ética cristã, e se preocupa muito com essa tese de uma justificação por fé e graça isolada dos resultados e consequências em termos de comportamento, ele afirma a ideia de que o alvo da existência cristã não passa de chegar ao céu, não ajuda a estimular virtude madura defendida no Novo Testamento. E a tese do Wright é que o comportamento engajado, moralmente falando, aqui e agora, é uma antecipação do reino, porque assim será na era do porvir. Mais do que uma ideia de fugir do mundo e aguardar que se consume a obra da justificação e Deus transforme tudo, o engajamento da igreja, do povo de Deus, desde a família até para com o próximo, é uma antecipação de como vamos viver no novo mundo. Há sentido no comportamento ético. Este é o ponto. Há sentido no aprendizado, há sentido no engajamento, e o sentido não é só tornar a vida do nosso irmão ou do nosso familiar melhor, mas é trabalhar para a implantação do reino de Deus aqui e agora, como antecipação de um reino que será pleno no porvir. Voltando a Mateus, versículo 38, Jesus diz: este é o grande e primeiro mandamento. Grande e primeiro refere-se aqui a uma qualidade, e não a duas. A letra E aqui é explicativa, ou seja, esse mandamento é primeiro porque é maior. E o segundo mandamento, no versículo 39, também diz respeito ao amor, amar o próximo, como amamos a nós mesmos. Que em Levítico 19, 18, de onde foi tirado, se aplica ao irmão israelita ou estrangeiro residente, mas que Lucas expande para todos aqueles que precisam de nossa ajuda. Todos é todos. E aí, finalizando no versículo 40, um texto aparentemente simples, mas nem tanto assim.
Jesus diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, os 2 mandamentos de amar a Deus com tudo que temos e somos e amar ao próximo não podem ser separados. O primeiro mandamento sem o segundo é impossível. Ninguém pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. 1 João 4 vai dizer, versículo 20, que essa pessoa é mentirosa e nela não está o amor de Deus. Mas o segundo mandamento de amar ao próximo não se sustenta sem o primeiro, amar a Deus. Porque altruísmo disciplinado não é amor. Amor no sentido mais verdadeiro exige entrega do meu eu a Deus, é o primeiro mandamento. E só Deus é o incentivo adequado para essa entrega pelo outro. Há uma ordem aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser livre de mim mesmo e dos ídolos que eu carrego e da prisão que eu construí. Quando eu encontro o amor de Deus que me perdoa incondicionalmente, eu naturalmente não tenho nada a temer e eu sirvo o meu próximo. Eu me comprometo com Ele. Em amor, motivado em amor, mas também engajado em amor. Onde eu não fico esperando Deus me tocar para que um dia eu me envolva com obra social. Onde eu não fico esperando 30 anos para Deus me tocar, para quem sabe procurar o pastor e perguntar o que eu posso fazer na comunidade cristã. Onde eu sei que hoje, aqui e agora, o amor pode se expressar em pequenas ações, em comportamento, em engajamento. Não restringindo o amor a eu sinto. Aliás, se a gente pudesse cunhar esse tempo aqui, pensando em Descartes, eu penso, logo existo. Nós podíamos dizer, eu sinto, logo existo. E a dimensão emotiva é importante. Nós não somos máquinas, o mecanicismo mostrou muito bem seus limites, o racionalismo também. É óbvio que ninguém deve servir a Deus como um ato exterior. É óbvio que uma relação de amor não se dá somente por obrigações. Mas amor não é só emoção. Segunda coisa a respeito desse versículo 40. É improvável que aqui Jesus recorra a esses 2 mandamentos para dizer que a lei passou e que agora o mandamento que vige é o do amor. Como se constrói? É como se agora a lei se transformasse em amor. Um cânone hermenêutico para olhar para todo o Antigo Testamento sob a ótica do amor. Ora, essa percepção hoje é muito popular nas teologias liberais, que motivadas por externar amor enquanto aceitação, autenticidade e compreensão do outro, relativizam o tema moral, e eu me refiro aqui, claro, a cristãos. Douglas Moo, autor conhecido do Novo Testamento, diz que nenhum caso nos evangelhos faz o amor servir de fundamento para anular qualquer mandamento. Um outro biblista, Kaiser, observa que essa passagem que estamos lendo está em concordância com a tradição do Antigo Testamento, que sim, exige um relacionamento íntimo de coração. Na nossa dimensão emocional também, é claro, o Evangelho é vida e vida em abundância. A religião estéril, por mais disciplinada que seja, não é adequada. Servir a Deus somente com a nossa racionalidade. Agora, atenção. Porém, não há questionamento nesse texto de Mateus quanto à prioridade do amor sobre a lei, mas a prioridade do amor no contexto da lei.
Não é um ou outro, mas é o amor permeando a nossa vida moral, o nosso comportamento e nos engajando no lar, na vida, na sociedade, entre os irmãos. Esses 2 mandamentos são os maiores porque todas as Escrituras dependem deles, ou seja, nada nas Escrituras pode harmonizar ou ser obedecido a menos que esses 2 mandamentos sejam observados. Este é o sentido do versículo 40. Não podemos passar batido por aquilo que Jesus destaca. Toda a revelação bíblica, meus irmãos, exige religião do fundo do coração, marcada por entrega total a Deus e amor a Ele e ao próximo. Sem esses 2 mandamentos, a Bíblia é estéril. Não se engane. Quando você pensa possível amar a Deus e é completamente indiferente ao seu irmão, à sua comunidade, aos seus vizinhos, ao ser humano em geral. Aliás, hoje eu me pegava lendo um artigo sobre a pobreza em nosso país. E naquele artigo se dizia muito bem que há cães hoje comendo melhor do que seres humanos. E eu comecei a fazer um cálculo, será que nós temos animais de estimação ou pets em que gastamos mais com eles do que com seres humanos criados à nossa imagem e semelhança? E entenda essa pergunta numa boa, meu irmão. Porque a gente, mesmo cristão, tem um perigo de se desumanizar, sabe? E de começar a tratar as coisas de forma dissociada. O nosso culto no domingo, a gente fala um monte de coisa, e na nossa vida a gente fala outra coisa. Lá, Deus, nosso é o dinheiro. Eu me incomodei hoje à tarde, eu confesso. Nós temos um pet lá em casa há pouco tempo. Jesus mesmo disse, quanto mais vocês valem, se Deus cuida das aves do céu, quanto mais vocês, homens de pequena fé. E será que nós desumanizamos a tal ponto em que isso passa batido? Levantamos as mãos, louvamos a Deus e não tocamos neste assunto. A Bíblia diz que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ela não diz isso dos animais. Mas também são criaturas de Deus. E por algum motivo Deus nos deu os animais. Mas veja o perigo que a gente corre aqui. Quando a gente faz o que sente, o que acha e o que escolhe. E não quer que ninguém se meta. Porque eu sinto bem assim. Porque eu acho que é legal assim. Você está percebendo que ser autêntico não é suficiente? Que a sua régua pode ter problemas de aferição. E ela pode estar precisando passar por uma perícia. Eu me incomodei hoje à tarde, eu confesso. Tem muita fome e miséria aí fora. E tudo está indicando que nesse período próximo, inclusive em razão da pandemia, isso deve se agravar. Como pode permanecer em nós o amor de Deus quando a gente, vendo essas necessidades, diz, vá em paz. Que Deus vai te suprir. Se a gente tem como ajudar naquela hora. A gente critica o Estado, critica o governo, critica as ONGs, critica as instituições. Mas e nós como cristãos? Temos aberto os olhos e os ouvidos para a dor que está ao nosso derredor. Por que existimos? Porque temos o que temos. Porque somos povo de Deus. O amor, e aqui finalizo, é o maior mandamento, mas não é o único. Talvez com amor somente a gente seria emotivo, inclusive para errar.
nos enganando diante da leitura de algumas situações, sendo complacentes, sendo ingênuos. Não foi o que Jesus disse? Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. A Bíblia nunca recomenda a gente ser bobo, mas não é para ser malicioso. Então esse afeto, que é uma dimensão nossa, precisa ser equilibrado com a racionalidade regenerada que Deus nos deu. E eu quero abrir assim a vocês de todo o meu coração, os colegas, a comunidade, nós temos um sonho, um desejo de como comunidade do caminho conseguirmos acertar essas dimensões. Sermos um povo que se comove, sermos um povo que pensa e sermos um povo que se engaja com o corpo, que acorda num domingo de manhã e vai para a rua ajudar quem precisa. Ser uma comunidade que levanta os seus braços e se emociona com Deus e com a dor do outro. Ser uma comunidade que reflete sobre os problemas e tenta resolvê-los. Se prepara para isso, estuda, se dedica. Talvez até para ser um pastor, vai lá e faz uma teologia, porque considera isso importante, porque considera que cuidar de gente é complexo, que não simplifica e banaliza, dizendo, Deus vai me mostrar, Deus vai me orientar, e chega na frente de um casal, não sabe o que dizer, sobre filhos, sobre planejamento financeiro, sobre futuro. E de uma certa razão, de uma certa ótica, nós temos uma tradição nesse sentido. Mas o texto é claro, amar a Deus com o coração, com o entendimento, com a nossa alma. E que Deus faça isso em nós. Isso não muda o fato de que há pessoas cuja comunicação se dá predominantemente na esfera emotiva. E de que há pessoas cuja comunicação se dá predominantemente na esfera racional. Mas não demonize essas coisas, mas cheguemos ao equilíbrio. E toda a nossa vida ame a Deus com tudo que temos e tudo que somos. Porque essas dimensões são importantes, Deus colocou elas em nós. Mas o que a igreja virou em muitas das vezes? Um lugar de produção de sensações. E aqueles que mais são bem-sucedidos em produzir sensações são aqueles que conseguem muitas vezes ter mais adeptos. Porque essa leitura que eu acabei de fazer é de uma sociedade que elegeu o homo sentimentalis como a dimensão mais importante. Então, onde essa resposta houver, é lá que as pessoas vão estar. A pergunta é, devemos aceitar essa demanda? Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. Devemos aceitar essa pressão porque é essa sensação ou sensações que as pessoas procuram. Nessa semana que passou, Guilherme de Carvalho escrevendo um artigo extremamente importante que nós vamos postar no canal Comunicados, inclusive. Ele diz que a igreja briga no mercado por outras entidades ou com outras entidades, tentando cooptar o ser humano. Em especial na sua dimensão emotiva. Agora, é bom dizer, quando Deus, Ele nos salva por meio do seu Filho, Ele cura as nossas feridas mais profundas. E às vezes, de uma maneira que nossa racionalidade não pode entender. Isso é inegável. É inegável que Deus faz conosco pelo Espírito que testifica em nós que somos filhos de Deus, coisas que a gente não entende, mas a gente sente, a gente experimenta, a gente usufrui. E se nós pudermos trabalhar na nossa vida, para que além dessa dimensão tão importante de cada um de nós, e eu não estou negando ela, preste bem atenção, o que eu nego é a ditadura
dessa dimensão sobre todas as demais. Mas se nós pudermos respeitar essa ação carismática que Deus faz em nosso meio e que nos leva a nos alegrarmos, a nos amarmos, a sermos espontâneos, a rejubilarmos na presença de Deus e fazermos como eu li o texto de Isaías hoje, irmos a Deus também para argumentar, para refletir e para aprender, nós vamos ter menos chance de nos alienar, de ficar pulando no templo e lá fora um monte de gente sofrendo. O perigo, às vezes, da igreja é essa alienação, meus irmãos. Espiritualizamos tudo. E a gente acha que não há um papel nosso a ser desempenhado de forma prática. A questão da continuidade da lei do Antigo Testamento aqui com Jesus se dá numa perspectiva promessa e cumprimento, e não em que o amor suplanta a lei. Por que eu disse isso? Por que eu disse isso? Porque há cristãos que imaginam que, criados numa sociedade mergulhada em sexo, eu me refiro aos jovens desse tempo, que estão vivendo o dilema da pornografia como nunca antes na história, e casais também, e idosos também. Nós imaginamos o quê? Que criados nessa cultura, mergulhada em sexo, que a gente vai conseguir ser casto em oração, na mente, aliás, no coração, na mente, no corpo, só depois de fazer uma oração e tudo vai ser resolvido? Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Às vezes, da mistificação que a gente projeta sobre o nosso comportamento. A nossa cultura está entranhada de corrupção, de perversidade, de desvirtuamento. É só olhar com não muito esforço para ver que dificuldade os nossos filhos, nossos netos vão ter para lidar com a sua sexualidade. E aqui eu repito, é claro que o Espírito Santo nos santifica e transforma. Mas há um outro assunto importante nesse tema que eu vou deixar um pouco adiante, que é o tema da virtude. Que a gente dobrar o nosso joelho, deixar que Deus nos transforme, mas também nos engajarmos em ações práticas que nos possam fazer mais virtuosos. Um conceito que está retomando com muita força em nossos dias, chamado de ética das virtudes. Um jovem criado em nosso meio hoje, criado nas redes sociais, ele consegue ser casto no coração, na mente e no corpo, somente fazendo uma oração? Ou ele precisa desenvolver virtudes e comportamentos no dia a dia para se ver livre desse mal? Baixa a tua cabeça, meu. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Esse é o desafio que tu colocas diante de nós, mas ao mesmo tempo, tu estás conosco. Tu nos conheces. Tu nos perdoas os pecados. E tu morreste naquela cruz para nos desarraigar desse mundo perverso, desse sistema. Não para nos excluirmos de amar o outro e de servirmos os nossos vizinhos, mas de reprovarmos este sistema corrompido
de não retransmitirmos esse sistema na nossa vida e nossa casa, mas de termos as nossas mentes renovadas. Meu Deus, tem misericórdia do momento que nós estamos atravessando no mundo todo. Jovens e mais jovens presos em pornografia, prostituição. Senhor meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu oro por essa comunidade e oro para que o Senhor faça essa obra em cada um de nós. Nossas mentes muitas vezes têm sido educadas para uma maneira impura de viver, maliciosa de ser. Nossos comportamentos têm se alimentado de modo a reproduzir ações não sadias. Renova o nosso coração, Senhor, renova a nossa mente e renova o nosso corpo. Santifica-nos por inteiro. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça a cada um de nós. E que nos oportunize Te amar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Sim, nós somos pecadores, sim. Sim, esse diagnóstico, Tua Escritura e a Tua Palavra nos fazem. Mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós fomos regenerados, nascidos de novo do Espírito, de modo que no nosso interior uma voz clama, Abba, Pai. Uma voz se relaciona e nos relaciona com Deus, dizendo que somos filhos, que somos família, que somos povo de Deus. E de que enquanto isso oramos, que o Teu reino venha. Que o Teu reino venha sobre esse mundo, nosso país, nossos vizinhos, amigos, que carecem ser libertos pelo Teu Evangelho, que carecem ser perdoados de seus pecados, que carecem ser livres de amuletos e muletas, que não nos suprem, que não nos adiantam. Por isso o Espírito Santo de Deus trabalha nessa comunidade, em cada um de nós. Em cada um de nós, desde as crianças, adolescentes, jovens. Cada um de nós. Que o Teu amor venha sobre nós. E toda a nossa alma, e todo o nosso coração, e todo o nosso entendimento a uma só voz. Te louvem e amem. Nos amemos uns aos outros e amemos a todo aquele que está pertinho de nós. Faz isso, Senhor.